Boa noite a todos. A Salve Maria e o carinho paternal de São José esteja com você e com todos os seus. Hoje, como vocês já sabem, live da total consagração a Jesus por Maria, com a participação do Renan Factori. Já esperar o Renan aqui. E em relação às perguntas, gente, mandem aqui nesse pontinho de interrogação aqui, tá? Mas isso vai ser mais no final da live. Inclusive, deixa eu mandar a solicitação aqui para o Renan. Olha, gente, como vai ser uma live assim informativa, pode ser que ela se estenda um pouquinho, tá? Não é só não, até porque aquilo que a gente quer falar, aquilo que eu e o Renan combinamos de falar com vocês, vai ser bem bacana, vai ser bem informativo mesmo. Já mandei solicitação para o Renan, vamos esperar ele entrar agora. Salve Maria, meu irmão! Salve Maria, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, tá dando pra ver meu rosto inteiro ou não? Tá. Abaixa mais um pouquinho. Aí. Tá ótimo agora. Renan, eu gostaria de começar essa live com uma pequena oração. Vamos juntos? Vamos. Você me ouviu aí? Eu ouvi. Vamos começar rezando, é isso? Vamos. Então vai. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria e pai davídico do Messias. Bendito sois vós entre os homens e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, São Luís Maria Grião de Montfort, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de mais nada, meu irmão, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo aqui. Grande parte já me conhece, mas se apresente, por favor. Vamos lá, primeiramente, obrigado pelo convite, foi uma grande honra, né? Fazer uma live com você. Meu nome é Renan Factori, eu sou fundador da comunidade católica Casa da Imaculada, sou casado e vou ser pai. Minha esposa está grávida de 10 semanas. E é isso, eu estou na comunidade Casa da Imaculada, está aqui em Catanduva, interior de São Paulo, né? Então, é uma grande honra, uma outra oportunidade, podemos nos estender um pouquinho mais aí sobre a comunidade. Mas é uma grande alegria, Thales, estar aqui e ser convidado para falar um pouquinho sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. É uma necessidade, né? Batemos um papo sobre isso. E não só o tratado, né? Mas que dia providencial, né? Dia de São Luís. Queria até falar para o pessoal que está acompanhando aí, a gente não organizou para ser no dia de São Luís, na realidade, né? Não sei se o Thales tinha lembrado, mas acredito que não, ele me mandou uma mensagem hoje. Foi. A gente já tinha combinado surpresa, de fazer a live, né? Mas sem definir uma data. Então hoje a gente acabou definindo aí meio que em cima da hora, justamente por essa providência, né? Falar um pouquinho de São Luís também, né, Thales? Sim, e o bacana é que a gente conseguiu conversar e já acertar tudo antes
do dia de hoje, né? O que foi mais providencial ainda. Exatamente. Mas vamos então começar. Eu fiz algumas anotações aqui e pode ser que algumas coisas eu tenha que ler, porque eu não quero perder nada daquilo que eu anotei aqui. Fique à Mas vontade, meu assim, irmão. muitas pessoas elas acham que foi São Luís Maria Grão de Montfort que começou com essa consagração, esse método de consagração. Tanto é que esse método é apelidado de método de Montfort. Mas na verdade não. O Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís o escreveu, mas esse método de consagração já existia muito antes de São Luís. Não apenas esse método, mas métodos também diferentes de consagração. E o primeiro indício de consagração a Nossa Senhora pela qual nós temos na história da Igreja vem no século VIII, com São João Damasceno, onde em uma homilia ele disse o seguinte, São João Damasceno não, perdão, São João Crisóstomo. Ele diz o seguinte, também nós hoje vos apresentamos a ti, ó soberana Mãe de Deus, Virgem, unimos as nossas almas a ti, confiado como uma âncora, totalmente sólida e inquebrantável, consagrando-te nossa mente, nossa alma, nosso corpo e todo o nosso ser. Já o segundo, né, indício de consagração, claro, teve outros também, esse foi o primeiro, mas né, vamos citar assim, os mais específicos, né, e os que mais se assemelham a esse método, foi em 1049, né, século XI, onde o irmão de São Pedro Damião, né, chamado Marinho, ele fez uma consagração um pouco curiosa até a Nossa Senhora. Diante da imagem de Nossa Senhora, ele colocou uma corda no pescoço. E por que ele fez isso? Por causa que essa corda, sendo colocada no pescoço, era muito comum naquela época, que tinha o sistema feudal, e das pessoas baterem de porta em porta dos senhores feudais e pedirem emprego. Né? E com essa corda no pescoço significava como se ele estivesse dizendo assim, eu quero ser o seu servo, me aceite como seu servo e tudo mais. Então, se o senhor tirasse aquela corda, a pessoa tornava o servo daquele senhor e começava a trabalhar no seu feudo para aquele senhor. Ele fez esse mesmo método, mas com Nossa Senhora, diante de uma imagem de Nossa Senhora, fazendo ali a sua oração pessoal, colocou essa corda dizendo, sou teu servo, Maria. Já um segundo indício também muito interessante nós vemos com Santo Inácio de Loyola. Para quem não sabe, Santo Inácio de Loyola, ele foi o santo confiado pelo Papa Leão X para acabar com o triunfo do protestantismo na Europa, e ele também é o fundador da Companhia de Jesus, né, dos padres e jesuítas. E o próprio Santo Inácio de Loyola, antes mesmo de ser sacerdote, em 1522, ele foi no santuário do Monte Serrat, e lá, que fica na Catalunha, né, no norte da Espanha, e lá nesse santuário, antes de Santo Inácio ser exatamente sacerdote, ele era guerreiro, para quem não sabe. E ele colocou a sua espada sobre o altar de Nossa Senhora, e colocando a sua espada sobre o altar de Nossa Senhora, ele consagrou a si mesmo, a sua vida a Nossa Senhora, consequentemente consagrando também a sua congregação que veio nascer depois, enfim. E de inúmeras formas de consagração a Nossa Senhora, como essas citadas, essa forma, esse método pelo qual nós temos hoje, né, do uso da cadeia e tudo mais, denominado também como Santa Escravidão de Amor, nasceu com uma irmã religiosa chamada Irmã Inês Batista de São Paulo, e ela fundou uma associação dos escravos de Maria, usando exatamente essa devoção, esse método, né, como forma de evangelização. Porém, né, muitas pessoas que aderiram a essa devoção na época começaram a fazer certos escândalos, principalmente com o uso da cadeia, e às vezes começavam a usar a cadeia até para outras finalidades. Vendo tal, digamos assim, escrúpulo e tal profanação até mesmo da própria consagração por parte de muitos, o Santo Ofício decidiu condenar tal prática. Né? Então, com São Luís Maria Grão de Montfort, aí que entra São Luís.
ele sempre utilizou esse método como forma de evangelização. E ele, né, escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, e quando ele escreveu e o tratado foi, digamos assim, conhecido, as pessoas começaram, de fato, a aderir essa devoção como uma forma mais firme, principalmente quando você vê, né, que tempos depois que São Luís escreveu o tratado e usou esse método, você vê claramente que teve a Revolução Francesa. E no mapa da França, você vê onde São Luís passou, utilizando sempre esse método como forma de evangelização, foi o número onde teve mais mártires e menos pessoas que negaram a fé. E onde a fé ficou mais firme diante de toda aquela todos aqueles problemas que aconteceu, né, na Revolução Francesa de perseguição à igreja. E São Luís, não tendo então o seu livro condenado pelo Santo Ofício, foi uma forma a mais dele ainda propagar essa devoção. Pouco tempo depois, São Luís Maria Grão de Montfort morre, e morreu até jovem. E o Tratado da Verdadeira Devoção foi escondido pelo demônio num baú durante 130 anos. Aí muita gente pode falar, mas isso é muito fantasioso. Como assim o demônio vai esconder esse livro? Se a gente vir aqui no... Diga. Desculpa interromper. Você entrou no vontade. mérito que ficou escondido durante 130 anos, né, o tratado, e você vai comentar aí sobre o que houve. Eu acho oportuno também, aproveitando essa introdução que você está dando aí sobre o contexto histórico do Tratado da Verdadeira Devoção, né, da onde veio, enfim, que já é uma coisa mais antiga do que muitos pensam, né? Depois, podemos dar uma introduzida, uma passada rápida, né, sobre a vida de São Luís, como esse homem vivia essa devoção. Desde sua infância, né? Desde quando nasceu, ele já existia ali uma ligação sobrenatural com a Virgem Maria. Mas continua aí, depois eu relato um pouco sobre isso. Exatamente. E quando, igual eu estava falando, muitas pessoas podem achar que isso é fantasioso e tudo mais, mas não. Se você for aqui na página 64, pelo menos aqui dessa editora, né? Sim. Não sei se dá para ver aí. O próprio São Luís está cercado aqui de cães raivosos, de animais raivosos, e ele mesmo teve uma visão escrevendo o tratado, e ele disse: prevejo muitas bestas raivosas que virão em fúria para devorar com os seus dentes diabólicos esse pequeno escrito e aquele o qual o Espírito Santo serviu para escrevê-lo. Ou seja, o demônio iria investir contra este livro e também contra o autor pelo qual o Espírito Santo estava utilizando para escrever o que é o próprio São Luís. Então, de 1713, que foi o ano pelo qual o tratado foi publicado, né, ele ficou escondido durante 130 anos e só foi descoberto em 1843, ou seja, 130 anos depois. E a edição original do tratado veio faltando uma página, e, na verdade, essa forma de consagração, né, na verdade, desse livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, não teria esse título como original, mas seria Preparação para a Segunda Volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, como o próprio São Luís diz no tratado, que Jesus Cristo veio ao mundo por meio de Maria, e é também por meio de Maria que ele deve retornar na sua segunda vinda. Então, por favor, dá continuidade aí, falando sobre São Luís Maria Grão de Montfort. Excelente, excelente. Muito bem colocado. E é importante a gente saber isso, justamente para dar um maior embasamento no contexto daquilo que a gente está querendo fazer, ou daquilo que a gente já fez sem conhecer. Exato. Falarmos aí da consagração à Virgem Maria, né? Já vamos começar também, para dar continuidade ao que você está dizendo, que a questão da consagração não é moda, é um modo de vida. E quando nós paramos para pensar em tudo aquilo que São Luís vivenciou, por esses 130 anos que o tratado ficou escondido dentro de um baú, nos faz crer ainda mais. O demônio, às vezes, ele quer agir de uma forma, mas que, na verdade, e Deus permite ele agir daquela forma, porque daquilo Deus tira um bem maior. E eu digo que o bem maior do tratado ter ficado 130 anos escondido, quer dizer, então, que ele não iria lutar à toa por 130 anos escondendo algo que não tivesse valor. Então, exatamente. de certa forma, acaba edificando ainda mais a nossa fé e nos dando mais certeza
da segurança que é estar próximo de Nossa Senhora por meio desse tratado, né? Quando a gente fala Uhum. da vida de São Luís, você comentou, né, a forma que veio, e São Luís realmente, ele, quando coloca quando ele se coloca a escrever o Tratado da Verdadeira Devoção, na realidade ele juntou muitas coisas, muitos escritos na época que ele estava no seminário, que ele foi responsável da biblioteca do seminário. Então foi um momento muito oportuno para ele ler praticamente 95, 99% das obras sobre a Virgem Maria. Ele leu tudo. Então, ali, naquele momento, quando ele lê tudo, e ali já existia um método de consagração, né? A Santa Escravidão, São Luís começa a chamar de Santa Escravidão. São Luís consagra por aqueles estudos que ele teve, mas aí podemos, para concretizar, não foi uma questão de São Luís copiar o que já existia, não. Ele se consagra lá atrás, mas de todo o material que ele leu e por tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele vivenciou com a Virgem Maria, então é que ele é inspirado pelo Espírito Santo a então escrever o tratado. E alguns papas dizem que Sim, é o ápice da questão da devoção, o ápice de a consagração à Virgem Virgem Maria. Maria é o tratado da verdadeira devoção. Então, assim, nós conversávamos Tanto é no que essa WhatsApp. devoção, né? Só desculpe te interromper, tanto é que essa devoção é chamada da a verdadeira devoção, a mais perfeita das devoções à Santíssima Virgem. Exatamente. Ele é como se aperfeiçoasse, né? Sim. Aperfeiçoasse. E o E próprio assim, São uma Luís, coisa ele diz no importante. tratado, é interessante ele dizendo no tratado que depois da devoção de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, essa devoção é a mais importante devoção pela qual alguém pode fazer. Eu acho que de todas, claro, né? Podemos até falar que existem outros meios de se consagrar à Virgem Maria, existe, mas meio que demanda, que exige de nós renúncia, tudo, exercícios espirituais, comungar em estado de graça, nos envolve aos sacramentos e nos retoma aos primeiros votos do nosso batismo. Não existe consagração mais perfeita do que essa. Não estou dizendo que as outras não são válidas, eu estou dizendo que essa é muito mais completa. Sim. Então, nós estávamos conversando no WhatsApp, né? Falando da mística Martha Rubin. Só para a gente dar Sim. um relato aqui sobre essa mística Martha Rubin, porque edifica mais a nossa fé em relação ao tratado, né? E mostra a importância desse pequeno livrinho aqui. Sim. Então, a Martha Rubin é uma mística, né? Uma mística que viveu por anos acamada e a base de Eucaristia, né? Só a base, ela não se alimentava como nós nos alimentamos, mas ela só se alimentou por anos da Santa Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo era o sustento dela e ela ficava acamada. Até ela teve uma experiência, quando ela estava no quarto, Thales, algumas crianças jovens passaram na frente da sua casa ali e eles tinham ela como louca, né? Então, para variar, Uhum. né? O santo sendo sempre tido como louco. E aí os jovens conversaram entre eles ali na rua, falaram, vamos lá visitar aquela louca. E aí eles entraram, né, na casa, e aí eles entraram no quarto, assim, ela falou assim para eles, por que lá na rua vocês me chamaram de doida? Aí eles se assustam, né, porque quem revelou isso para ela, né, e saem correndo. E um outro fato, né, uma pessoa vai visitar, né, Martha Rubens, quando chega no quarto, ela acamada, vivia só de Eucaristia, só não, né, mas modo de falar, mas vivia de Eucaristia, e aí então tinha um livretinho, né, um pequeno livro na sua escrivaninha ali ao lado da cama. Então a pessoa estranha, né, e pergunta para ela. Tá me ouvindo, Thales? Ixi, tivemos um probleminha aqui, mas vamos resolver. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Agora tá normal.
Exatamente na hora que você começou a falar daquela experiência de Martha Ruben, né? Quando uma pessoa foi visitá-la, travou aqui para mim. Chamar o Renan novamente aqui, gente, porque o sinal dele aqui tá né? Deixa eu só mandar aqui a solicitação para ele novamente. Mas peço que vocês tenham um pouquinho de paciência aí, porque a quarentena às vezes acaba até dificultando fazer mais lives aqui. Mas tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai dar continuidade. Para quem acompanhou essa live até agora, eu por causa que não está aparecendo aqui para mim a opção de poder mandar solicitação para o Renan. E vou fazer outra, a segunda parte, na verdade, né? Então, continuem acompanhando, tá bom? A próxima live aqui que eu vou... Vamos lá, gente. Esperar o pessoal entrar aí nessa segunda parte, porque tivemos um probleminha técnico normal. E vou mandar a solicitação para o Renan novamente para que ele possa retornar aqui. Aí. É normal esses probleminhas assim, gente, mas vamos dar continuidade onde a gente parou. Renan, pelo menos Vamos lá. que foi visitar Marco Rubio. Aí exatamente nessa parte que parou para mim. Dá Tá, continuidade a partir dessa parte. tá, ok. Vamos lá, então. Estava dizendo sobre a mística, né? Martha Ruben. Então, a pessoa, ela, só retomando, né? Então, ela estava acamada, impossibilitada de sair da cama. E então uma pessoa chega no quarto dela e pergunta, né? Vê aquele livro e pergunta: de onde veio esse livro? Quem te trouxe? Então ela diz, né? Esse livro foi a própria Virgem Maria que veio do céu e me deixou. E o livro era o Tratado da Verdadeira Devoção. Então a gente pode ter uma ideia, por esse testemunho, a riqueza que é o Tratado da Verdadeira Devoção. A riqueza que ali consta. Não é à toa que o demônio escondeu esse tratado por 130 anos. Né? Venhamos e convenhamos. E entrando na vida de São Luís Maria Grão de Montfort, Thales, me perdoe aí ter relatado algumas outras coisas antes. Fica à vontade. Bom, quando a gente fala de quem é São Luís, né, podemos defini-lo como o apóstolo de Maria, né? Então, desde sua infância, foi profetizado o nascimento de São Luís, na realidade, por outro santo. E desde sua infância, os historiadores já dizem que é como se ele já nascesse devoto da Virgem Maria, impressionante. Como se o coração dele já, desde pequenininho, fosse acalentado por ela. Quando ele era novinho, tá, ele ia para o colégio, em coisas de 1 hora antes das aulas e 1 hora após as aulas, ele ficava diante da imagem de Nossa Senhora rezando, né? Então, contemplando a imagem de Nossa Senhora. Então, assim, é um santo realmente apaixonadíssimo pela Virgem Maria, né? Aquilo que ele vivenciou desde novinho, raramente outros santos viveram. Os pais de São Luís tiveram 18, a mãe engravidou 18 vezes, 18 irmãos, eles eram em 18. 9 morreram
e os outros 9, ficaram outros 9. Dentre esses 9, 3 se tornaram padres, 3 se tornaram irmãs religiosas. E entre esses 3 padres, um é São Luís Maria Guilhão de Montfort. Então, assim, São Luís vai vivenciando aquela verdadeira devoção desde sua infância e começa a querer descobrir, então, qual é os desígnios de Deus para a vida dele, o que Deus sonhou para ele, qual é a vocação de São Luís. Então, chega um dia, diante da imagem de Nossa Senhora, ele rezando, Nossa Senhora diz para ele, então, qual é a vocação dele, né? Diz para ele, você é sacerdote. Então, naquele momento, São Luís consegue descobrir a sua vocação. E é lindo isso, porque nós podemos parar para olhar para a vida desse santo, porque se nós queremos viver bem essa consagração, nós podemos olhar para ele e poder comparar, sim, a forma como nós agimos diante da consagração, a forma como nós tratamos a Virgem Maria, né? São Luís Maria Guilhão de Montfort chamava a Virgem Maria, né, de doce mãe. A cada vez que ele chamava de doce mãe, as pessoas que escutavam a forma dele pronunciar doce mãe, as pessoas se sentiam tocadas, né? Chamava ela de minha princesa. Enfim, um carinho muito terno, algo angelical realmente, que tocava os corações de quem estava próximo, né? Bom, eu estava falando sobre esse tempo em que ele vivenciou, né, descobrindo a sua vocação, e dentro do seminário, depois que ele descobre a sua vocação, ele permanece ali sendo perseguido, né, sendo muito humilhado também. Então, não foi fácil para ele. E dentro do próprio seminário, muitas vezes ele buscou o confessor dele e o confessor muitas vezes não queria atendê-lo, né? Então, assim, ele não foi facinho a vida dele dentro do seminário, né? Foi muito perseguido também. Mas ele sempre entregava esse sofrimento, né, para Jesus por meio de Nossa Senhora, pelas mãos da Virgem Maria, por tudo aquilo que ele passava. E eu até anotei aqui um relato, tá? Se você me permite. Claro, fique à vontade. Então, sobre esse tempo que ele vivenciou, né? Aqui diz assim, ó, por todo aquele tempo, toda aquela perseguição que ele estava vivenciando, por todo aquele tempo que ele ficou responsável dentro do seminário da biblioteca, todos os livros que ele leu, enfim, ele teve um carinho especial, né? Que era do autor Boldon, acho que pronuncia assim, me corrija se eu estiver errado, tá? E esse livro foi aquilo que você relatou no início da live. O livro fala exatamente essa questão da escravidão e tudo mais. E São Luís, então, faz a consagração por meio desse livro, né? E assim ele ia se entregando e se colocando no ventre da Virgem Maria por meio dessa consagração para poder deixar ser moldado, para se deixar ser configurado como Cristo. E ele era muito desapegado, né, Thales? São Luís, assim, só um Sim. exemplo, né? Ele era tão desapegado, um coração pobre, mas não só o coração, ele vivia a pobreza em si, ao ponto de que os andarilhos viam ele sempre de batina surrada, viam ele de batina velha, e um dia fizeram uma vaquinha e deram uma batina nova para ele. Os andarilhos ajudavam ele. Então, ele pegou essa batina nova, né, e acabou dando para esmola, né? Então ele tinha um coração muito pobre, muito desapegado para poder viver realmente aquilo que eram os desígnios de Deus para a vida dele, né? E esse amor inexplicável. Tá me ouvindo? Thales, tá me ouvindo? Voltou. Tá certinho agora, voltou. Beleza. Eu só estou falando mais alguns relatos da vida de São Luís para a gente tocar o barco adiante do tratado, tá? Hoje é dia dele, só mais alguns relatos para a gente conhecer um pouquinho mais a vida desse grande santo. Então, São Luís também, Thales, teve um dia que ele estava atrasado para o santo sacrifício da missa, né, para celebrar. E ele atrasado, então mandaram uma criança ir procurá-lo e chamá-lo, né? Ele estava trancado, rezando. A criança espiou pela fechadura e viu uma mulher, né, revestida de luz. Era a Nossa Senhora que estava conversando com São Luís antes do santo sacrifício.
E aí nós podemos imaginar, né? Antes do santo sacrifício da missa, a forma como ele deveria presidir, né, aquela missa. Momentos, instantes antes, eles estavam conversando com a Virgem Maria. E tantos outros relatos, né? Essa questão da humildade dele, da pobreza dele. Um dia ele foi a um convento e pediu para as irmãs, disse assim no convento, ele não se identificou, né? Como ele vivia muito com a batina surrada, né? Nem sempre as pessoas o reconheciam. E um dia ele chegou num convento para pedir esmola e disse assim no convento, por favor, disse para as irmãs, em nome de Jesus, me dê uma esmola. Então as irmãs disseram que não tinha nada para dar para ele. E aí então ele saiu. Quando ele saiu, uma das irmãs reconheceu que era o Padre Luiz e foi atrás. Padre, volta aqui. Aí São Luís volta. Ela diz, padre, o senhor deveria, nós não reconhecemos o senhor deveria ter falado que era o senhor, né? A gente não acabou não reconhecendo. E aí São Luís fala assim, Tales, se em nome de Jesus vocês não tinham esmola para dar, quanto mais em nome de Luís. Travou um pouquinho para mim, não sei se você está me ouvindo. Thales, está me ouvindo? Thales, está me ouvindo? Agora voltou. O pessoal que está acompanhando está me ouvindo? Tô. Tá normal agora a conexão. Tá um pouquinho ruim, mas agora tá bom. Tá, então continuando. Então ele disse assim, se em nome de Jesus vocês não tinham nada, né? Quanto mais em nome de Luís, por isso eu não pedi. Então, estou fazendo esses relatos, Thales, para a gente compreender um pouco também a vida que esse homem levava quando se entrega à Virgem Maria. Né? Claro. Claro que nas suas particularidades de um sacerdote, lógico. Mas é bom sabermos aquilo que ele vivenciou, né? Foi só, como você disse no início, né, um santo que morreu cedo, morreu aos 40 e poucos anos de idade, foi 16 anos só de sacerdócio ele teve, mas foi o suficiente pelas mãos de Nossa Senhora para ser um grande santo. E influenciar muitos papas por meio do tratado, né? Isso é importante também relatarmos depois aí com maior precisão e termos isso no nosso coração, né? São Luís era um homem penitente, um homem pobre, né? No leito de morte, ele queria ainda estar fazendo penitência e pediu para que colocasse o seu corpo diante de um monte de palha, ao invés de ser colocado num colchão. Porque em momentos antes, ele enfrentou, né, a heresia dos... eu anotei aqui, teve um tempo de heresia dos Jancianos. E aí ele... enfrentando essa heresia, ele combatendo essa heresia, colocaram veneno, então, né, em um dos alimentos de São Luís. Ele ingere esse veneno, mas em seguida de ingerir ele já toma um antídoto, mas depois ele não fica mais normal. Depois desse envenenamento, ele acaba ficando com a saúde comprometida. Depois de alguns dias está celebrando uma missa e no púlpito ele já está com uma febre muito alta, fica doente. E aí ele querendo fazer penitência ainda assim, pede para colocar o corpo dele numa palha, mas aí o confessor não permite e pede para colocar num colchão. E ali naquele colchão ele sempre carregando por onde ele ia uma imagem de Nossa Senhora e um crucifixo indulgenciado pelo Papa. Várias pessoas queriam entrar naquele leito para ter acesso a São Luís, entra no leito ali de São Luís e ele abençoa, né, com o crucifixo indulgenciado pelo Papa. As pessoas recebem a bênção e São Luís diz assim, né, que já tinha chegado a hora, né, que então ele estava feliz porque ele já não iria mais correr o risco de pecar nessa vida, mas queria entrar para a vida eterna. E deixa um testamento, Thales. Olha que profundidade a devoção desse homem por Nossa Senhora. Sabe o que dizia nesse testamento, para finalizar um pouquinho a vida dele? Dizia assim que o corpo ele gostaria que fosse enterrado em um cemitério, mas que arrancassem o coração do corpo e colocassem o coração no altar da Virgem Maria.
grande santo. Sem mais. Sem mais. Ele, não, assim, isso eu estou relatando tudo isso para nos fazer pensar realmente o quanto nós temos nos entregado e o quanto nós temos amado a Virgem Maria, né? Aquilo que nós temos feito, qual é o grau de amor que nós estamos tendo pela Virgem Maria. Então, e não estou relatando isso para nos desanimar, pelo contrário, para nos animar realmente, para nos impulsionar a buscar aquilo que ele viveu e vivermos bem a consagração. Por isso estamos aqui essa noite, para nos aprofundarmos aí, tirar as dúvidas do pessoal para vivermos bem a consagração, né? Exato. E repito, gente, tem esse pontinho de interrogação aqui embaixo aqui. Vocês podem estar mandando as suas perguntas lá que no final da live, como eu comecei falando, a live vai ser de definição, de exposição e de explicação da verdadeira devoção, né? Da total consagração, da vida de São Luís. A gente já teve aqui essa introdução para a gente poder, né, já pegar o embalo. Mas em relação à total consagração, tanto aquelas dúvidas que vocês mandaram nas caixinhas de perguntas que eu coloquei semanas antes, e aqui também embaixo aqui vocês podem estar mandando, fazendo o favor, né? Que quando tiver a oportunidade aqui, eu e o Renan, a gente vai estar respondendo. Já até anotei umas aqui. Pessoal também, Thales, compartilhar a live, né? Eu acho um tema muito importante e peço para que compartilhe, não por mim e pelo Thales, mas pelo assunto tratado, para que a gente possa contribuir realmente aí, se as outras pessoas também quiserem mergulhar aqui estudando junto, né? Nós não estamos aqui para dar aula para ninguém, mas estamos aqui para nos aprofundarmos juntos, né? Exato. Então, vamos para a segunda parte, né? A parte da definição no quesito histórico, aqui a gente já fez, tanto também até com a vida de São Luís. E agora a gente vai falar o que é a total consagração, o que é essa devoção ensinada por São Luís. E é muito bonito quando, aqui, pelo menos nessa editora do tratado que eu tenho aqui, está escrita uma frase aqui na parte de trás que está escrita assim: este livro precioso, escrito por um santo, meditado pelos santos e que tem a bela missão de formar os santos para Deus. Ou seja, este método aqui é, de fato, uma escola de santidade, é uma escola de Maria, por causa que essa devoção, ela engloba tudo aquilo pelo qual é necessário para um cristão. Vida de oração, busca aos sacramentos, Estou te vendo e estou te escutando. Vamos lá, gente, mandar a solicitação para o Renan de novo. Espero que não tenha que fechar essa live. Ainda bem, não vou ter que fechar. Mas dando continuidade aqui. Sendo essa devoção uma perfeita renovação das nossas promessas batismais, ela é um impulso que nos impulsiona para fazer melhor a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas, às vezes, até têm um pouco de uma visão errada em relação à total consagração, achando que ela endeusa demais a Virgem Maria e despreza nosso Senhor Jesus Cristo, mas não. A finalidade dessa devoção de uma maneira mais perfeita. E qual que é a vontade de Deus? É aquilo que Ele nos diz
e nos pede em Levíticos capítulo 11, versículo 45. Teu Deus, sou santo. Então a consagração nada mais é do que isso. Uma devoção pela qual, englobando atos e formas de devoções à Santíssima Virgem Maria, nos impulsiona para fazer melhor a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e para viver melhor as nossas promessas batismais. Além também de ser uma devoção pela qual nós, por vontade própria e é necessário que tenhamos isso em mente, renunciamos os nossos bens, nos doamos, na verdade, né? Os nossos bens materiais, físicos e espirituais à Santíssima Virgem, renunciando por nós mesmos o pecado, o demônio e as suas pompas, ou seja, as suas obras, as suas paixões. Excelente, é isso mesmo. O que consiste a consagração é exatamente isso que você definiu, Thales. Eu vejo que é importante a gente salientar para que as pessoas não tenham medo da consagração à Virgem Maria, porque, primeiramente, por aquilo que foi falado, né? É algo muito antigo e muitos santos se consagraram. Gostaria de citar alguns aqui, tá? Padre Pio, por exemplo, né? Então, São Luís Maria Grignon de Montfort foi influenciador de Padre Pio. São Luís influenciou Santa Teresa de Calcutá. São Luís influenciou também alguns papas, Papa Leão XIII, Papa Pio X, influenciou Papa João Paulo II. Papa João Paulo II era consagrado pelo método de São Luís. Inclusive, para vocês terem uma ideia daquilo que é o Tratado da Verdadeira Devoção, essa consagração, teve um tempo em que o Papa João Paulo II estava pensando, depois de ter estudado a questão do cristocentrismo, ele então estava pensando em como se, entre aspas, por favor, me compreendam, a deixar de certa forma a devoção à Virgem Maria, não mais com tanto fervor. Se vocês estão me ouvindo, eu vou continuando. Me dá um ok, fazendo um favor. Tá certinho agora, o Renan pode dar continuidade. Então, o Papa João Paulo II, ele foi influenciado por São Luís Maria Grignon de Montfort, pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Tanto é que influenciou no seu lema papal, né? Que era Totus Tuus Maria. Quando a gente pensa no Papa Pio X, antes de escrever as encíclicas, Thales, antes de escrever, sabe o que ele fazia? Ele lia o Tratado da Verdadeira Devoção novamente, para poder ter o coração acalentado daquilo que a Virgem Maria, daquilo que São Luís falava da Virgem Maria, para depois escrever as encíclicas. Então, veja que é algo que faz parte do contexto histórico da Igreja. A Igreja apoia a verdadeira a consagração pelo meio do Tratado da Verdadeira Devoção, que nada mais é, como o Thales disse, é nos entregarmos a Jesus por Maria. Ponto. Claro, com os pontos que o Thales já fez, e eu não vou repetir, mas para não ficar repetitivo. Mas é justamente termos consciência de que os líderes da nossa igreja, os papas, né, os sucessores de Pedro, se consagraram à Virgem Maria pelo método de São Luís. Grandes santos se consagraram. Por quê? Porque entenderam, compreenderam e buscaram viver exatamente o que estava aqui. Thales, muita gente batendo cabeça de como ser santo. Existem vários meios, cada um na particularidade do seu chamado. Mas nós estamos querendo imitar Padre Pio, mas não seguir o caminho que Padre Pio seguiu. Nós estamos querendo imitar Santa Teresa de Calcutá, mas não estamos seguindo o caminho que elas seguiram. E qual caminho é esse? É o ventre da Virgem Maria. Qual caminho é esse? É seguindo aquilo que São Luís propõe pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Não é o único caminho, mas é o caminho mais seguro, é o caminho mais perfeito, onde nós vamos ser moldados, onde nós vamos ser formados, né, configurados ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Santo Agostinho diz sobre o ventre da Virgem Maria, ele diz que ela é a forma de Deus, a forma Dei, né? A forma de todos os santos, a fábrica dos santos. Então, não existe sombra de dúvidas de que a igreja aprova, de que grandes santos foram consagrados. Então, não devemos ter medo, pelo contrário, né? Devemos sim nos entregar inteiramente a viver aquilo que é proposto pelo tratado. Eu acho que nós poderíamos até, Thales, se você está com algumas perguntas, da gente esclarecendo aquilo que impede o pessoal de viver bem a consagração, né? O tempo que nós temos de live, não dá para aprofundar muito sobre o contexto histórico, sobre a vida de São Luís, né? Algo que eu queria, antes mesmo de começar a responder as perguntas, a definição é bem breve, é exatamente isso. É uma perfeita renovação das nossas promessas batismais, mas não é um sacramento, é uma devoção, né? E essa devoção, ela tem como objetivo se entregar inteiramente a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Por que pelas mãos da Virgem Maria? Muitas pessoas podem perguntar, mas por que sempre a Virgem Maria? Por causa, como o Renan que citou, e como inúmeros santos citam, como a própria igreja, o próprio magistério cita. O próprio São Luís, no tratado, ele fala uma definição assim, para mim é uma das melhores definições que existem. É impossível o Espírito Santo ter uma verdadeira... É impossível o Espírito Santo agir numa alma que não tem união com a sua Santíssima Esposa, que é a Virgem Maria. Porque ela é esse caminho, ela é essa ponte que nos liga para Deus. Nenhuma graça sai de Deus diretamente e nos é entregue sem ser por meio da Virgem Maria. Ela é esse canal que nos liga com Deus. Ela é esse canal que nos liga com a Santíssima Trindade. Tudo o que temos... O próprio São Luís diz isso, né, Thales? Sim, sim. O próprio Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque, quando ela fez essa devoção, né, uma das santas que teve a revelação do Sagrado Coração de Jesus. Confiei-te ao coração da minha mãe, para que ela te forme segundo os meus desígnios. E a partir desse momento, quando nós nos entregamos inteiramente a Jesus pelas mãos de Maria, a gente tem que entender e tem que ter em mente também que aquilo, a partir daquele momento, o que será feito nas nossas vidas, será a vontade e o desígnio de Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Ponto. Então, é uma coisa pela qual muitas pessoas também, às vezes, se consagram por moda, se consagram porque querem fazer grupinho daquelas pessoas que usam a cadeia, sem ter o entendimento do que de fato a consagração nos pede, nos exige e deseja que de fato assim vivamos. Né? E eu quero começar falando aqui, logo de uma vez, em relação ao que diz São Luís no capítulo 3. São Luís, no capítulo 3, ele inicia dizendo sobre os falsos devotos da Virgem Maria, que são 7 falsas devoções. Aqui eu tenho uma explicação bem breve, e até com exemplos para que fique mais fácil o entendimento. E a primeira falsa devoção à Santíssima Virgem Maria é uma devoção pela qual eu acho que a educação de Paulo Freire contribui muito para ela, né? Que é os falsos devotos críticos. O que são os devotos críticos? São aqueles devotos que eles existem em 2 nortes. Às vezes exagerados demais e às vezes críticos demais. Como assim? Nessa questão de exagerado demais, às vezes é simplesmente uma pessoa que fala assim, tá tendo a aparição da Virgem Maria no local tal. A pessoa já compra a passagem, já está lá, né? Sem mesmo, de fato, ter uma comprovação. Às vezes é uma aparição que é falsa, como eu posso dar exemplo aqui, Jacareí, por exemplo. Tá? Uma falsa devoção da Santíssima Virgem Maria, uma falsa aparição que se tem lá, dizendo heresias, ameaçando as pessoas, e a pessoa acredita naquilo. Né? Ou então, nessa questão do outro norte, que é crítica demais. Às vezes critica o simples fato de uma pessoa se ajoelhar diante da imagem da Virgem Maria, por exemplo. Critica o fato de ser devoto da Virgem Maria, de rezar o terço, de ter devoções pelas quais nos ajudam e assim, de fato são de peso para a nossa busca à santidade, para a nossa santificação. E às vezes ela crê demais, às vezes ela crê de menos. Então tem esses 2 nortes aí para que a gente possa, de fato, entender. Segunda falsa devoção é os devotos escrupulosos. O que quer dizer os devotos escrupulosos? É aquelas pessoas que enxergam a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria como uma devoção pela qual não é cristocêntrica, ou seja, não tem Cristo no centro. É umas pessoas pelas quais elas acham
que ter essa devoção e esse amor à Santíssima Virgem Maria, a gente está excluindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, o próprio São Luís, no tratado, ele também vai nos dizer que quanto mais uma alma é consagrada à Virgem Maria, mais consagrada e mais próxima ela está de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é mais fácil separar, aí vem um exemplo muito bonito de São Luís, é mais fácil separar o calor do fogo e a luz do sol do que separar Jesus de Maria. A gente, até para pegar outro exemplo aqui para que nós possamos entender, que Cristo sendo o sol e a lua não tendo a sua luz natural, quem que emite essa luz à lua? É o sol. Então, quando nós olhamos para a lua, nós podemos contemplar aquela luz, mas sabendo que a fonte daquela verdadeira luz é o sol. Assim é essa devoção à Santíssima Virgem Maria. Nós temos a Virgem Maria como nossa mãe, como nosso modelo, como nossa advogada, como nossa mestra, mas sabendo que tudo que ela tem vem de Deus. O fato de ajoelhar, por exemplo, diante de uma imagem da Virgem Maria, não é um ato de idolatria, mas nós ajoelhamos reconhecendo que tudo que tem nela e tudo que está nela é de Deus, como a própria bronca que Jesus uma vez deu em Santa Brígida, onde ela assistindo uma pregação, o pregador falou muito da Virgem Maria. E ela passou por uma imagem da Virgem Maria sem saudar a imagem da Virgem Maria, ignorou a imagem. E Jesus falou no coração dela: Brígida, por que ignorastes a imagem de minha mãe? Aí ela pegou e falou assim: Jesus, eu acabei de sair daquela pregação ali. O pregador falou muito da sua mãe, mas não falou quase nada do Senhor. Aí ele falou: Brígida, para com isso. Tudo que tem em minha mãe foi eu que a dei. Foi eu que coloquei aquilo em sua vida. Foi eu que a capacitei daquela maneira. Então, ou seja, a Virgem Maria já foi predestinada desde toda a geração. Desde a queda do pecado original, a Virgem Maria já estava na mente do nosso Senhor e já era predestinada para gerar o Salvador. Gênesis 3,15. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu a ferirás o calcanhar. Então, próxima falsa devoção à Santíssima Virgem Maria. Devotos exteriores, que são aquelas pessoas pelas quais se preocupam demais com a cadeia, se preocupam demais com as práticas exteriores, com a modéstia das vestes, mas sem ter, de fato, a devoção interior, que é a principal. Toda verdadeira devoção, toda virtude, todo aquilo pelo qual é, de fato, obra do Espírito Santo em nossas vidas, ela nasce de dentro para fora. Interessante quando uma pessoa às vezes me perguntou e falou o seguinte comigo: Thales, o que é mais importante? A modéstia do coração ou a modéstia das vestes? Primeiro, se você tem a modéstia do coração, seu corpo não está à mostra. Agora, se você tem a modéstia das vestes, também não quer dizer que, de fato, o seu coração é modesto o suficiente, né? Então, Thales, sim, dentro dessa falsa devoção, no parágrafo 119 do tratado, São Luís mesmo diz: o essencial dessa devoção consiste no interior, que ela deve formar. Então, perfeito. dentro dessa questão, né, do interior, que São Luís fala no parágrafo 119, é que depois ele cita os consagrados em que não vão sair do primeiro grau, mas continua aí, Sim, depois a gente fala dos graus. sim. O Davi entrou, Davi do Meio. Fala, Davi, salve Maria. Tá no nosso coração, amamos você. Então, essa questão também dessa devoção é umas pessoas pelas quais elas se preocupa apenas com o exterior, apenas aquilo que é visível aos olhos e esquece do interior. A verdadeira devoção, a gente pode dar uma definição dela de que ela não se resume no uso da cadeia, ela não se resume nesse tipo de coisa exterior. A verdadeira devoção é interior. O próprio São Luís diz isso. A verdadeira devoção é interior. É a maneira como nós buscamos viver a nossa vida e a nossa busca pela santidade. Esse é o principal ponto da verdadeira devoção. Segunda, na verdade, quarta, né, falsa devoção são os devotos presunçosos. São aqueles que acham que serão salvos pelo simples fato de ter feito a verdadeira devoção, né, à Santíssima Virgem Maria, por ter se consagrado desse método, ou às vezes também por acharem que usam o escapulário. Tem a promessa de Nossa Senhora de que Nossa Senhora
deu essa promessa que a pessoa não seria condenada ao fogo do inferno, e também que ela mesma, propriamente, buscaria a pessoa no primeiro sábado depois da sua morte, né, no purgatório, caso para lá ela fosse. Só que Nossa Senhora foi o santo pelo qual ela entregou o santo escapulário, né? Que também é que o escapulário também é uma forma de consagração a Nossa Senhora. Que aquelas pessoas pelas quais perseverarem, não é simplesmente achar que fazer a total consagração ou usar o escapulário, que beleza, daqui partiu o céu e tá tudo de boa, não. Não é assim, não. Né? Vai vivendo mal a sua consagração, que você vai descer com escapulário, com cadeia para tudo, um pouquinho dos infernos. Vai, bobão. E outra coisa aqui, que eu queria até mesmo citar como os devotos presunçosos, para que fique compreensível, né, essa questão, é que antes de Nossa Senhora aparecer em Fátima, ela apareceu primeiro o anjo de Portugal para os 3 pastorzinhos, né? Lúcia, uma menina de 10 anos de idade, Jacinta, de 6, e Francisco, de 7. E uma das reclamações do anjo ali foi que Nosso Senhor do Santíssimo Sacramento estava ficando abandonado. E pediu para as crianças para que, de fato, elas fizessem reparação, né? E, além de tudo, fizessem orações e penitências, como forma de reparar essas ofensas pelas quais estavam sendo feitas com Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. E uma das coisas que o próprio São Francisco Marto começou a fazer, além de adorar bastante o Nosso Senhor durante muitas horas, ele começou a comer uma fruta azeda para fazer penitência, que é uma fruta pela qual tem lá em Fátima, agora não me recordo o nome. E começou, às vezes, por exemplo, o grilo começava a cantar, ele tinha pavor de grilo, mas quando o grilo começava a cantar, ele ia seguindo o som do grilo, até mesmo com uma forma de vencer o seu medo, com uma forma de fazer penitência, e usava o silício, que é um objeto de mortificação. Aí, quando Nossa Senhora aparece pela primeira vez, Lúcia pergunta para ela se vai para o céu, Nossa Senhora fala que vai levar. Pergunta se Jacinta vai para o céu, Nossa Senhora fala que vai levar. Aí quando chega para Francisco, que era esse menino que adorava o tempo inteiro, comia fruta azeda para fazer penitência e usava o silício, aí quando pergunta para se Francisco vai para o céu, Nossa Senhora fala, vai, mas vai ter que rezar muitos rosários antes de ir. E aqui eu reforço, todo mundo está achando que o céu é a coisa mais fácil do mundo. O céu não é ganho assim de graça, né? O próprio Cristo nos diz, ao céu é arrebatado em êxtase, são os violentos que o conquistam, mas essa violência pela qual Cristo nos diz é de fato você renunciar aos prazeres, se de fato se penitenciar. Um exemplo muito claro aqui é, por exemplo, às vezes você chega da faculdade, chega do seu trabalho cansado, o seu corpo quer o descanso da cama, mas às vezes você pega ali o seu rosário e começa a andar pela casa com uma forma até mesmo de tentar vencer aquele cansaço, porque você sabe que você tem que fazer a sua oração diária. Então, isso é uma forma de violência ao seu corpo, né? Quinta falsa devoção são os devotos inconstantes, que ora são fervorosos, ora são tíbios, ou seja, ora são fracos. E eles sempre não levam para frente essa devoção, porque como quedas constantes, porque simplesmente não buscam lutar contra o pecado, eles ficam simplesmente ali no primeiro grau, né? Que é o fato de você fazer somente a total consagração. Né? Tem outros graus para que essa consagração, essa devoção nos impulsiona e nos leva, mas o primeiro grau é fazer a consagração. Então, essas quedas constantes por não conseguir, por simplesmente ter se entregado ao pecado. A sexta falsa devoção à Nossa Senhora, São Luís, cara, se ele tivesse vivo hoje, certeza que ele faria um livro dessa sexta falsa devoção. São os devotos hipócritas, onde, em muitas vezes, aos olhos das pessoas, são tidos como santos. Nas horas, por exemplo, da Santa Missa, a roupa ali super modesta, véu, aquela coisa toda, né? Uma devoção participando da Santa Missa, mas fora dos olhos das pessoas e até mesmo nos olhos de muitas pessoas, fazem coisas horrendas,
que ofendem ao nosso Senhor Jesus Cristo e também à Santíssima Virgem Maria, né? E aqui eu quero dar um exemplo, Renan, não sei se você já ouviu falar em relação a isso, é as pessoas que simplesmente porque passam a vestir mais modestamente, elas já acham que são canonizadas, né? Parece que já quer que criam a imagem dela, já quer que já façam orações em honra a ela, porque o fato dela usar roupinha modesta e estar de mãozinhas postas na missa já faz dela um santo. E esse tipo de atitude é uma soberba. Se você continuar tendo esse tipo de atitude, meu filho, você vai com a roupinha modesta e tudo pouquinho dos infernos, porque a soberba precede a queda. Se você tem a graça da virtude da modéstia, reza por aquelas pessoas que não têm. Né? Por exemplo, uma vez uma católica trabalhava, eu vou contar essa história é interessante, eu aprendi com o padre Rodrigo Maria. Uma vez uma católica e uma protestante trabalhavam juntas, eram duas meninas, uma católica e uma protestante. E essa católica, todo santo dia, ficava falando para essa protestante que trabalhava com ela, para ela ser devota de Nossa Senhora, tentava convencer ela a ser devota de Nossa Senhora, e tentava, até que um dia essa protestante virou para ela e falou assim, olha, todos os dias você pede para que eu seja devoto da Virgem Maria. Mas eu acho que eu sou muito mais devoto da Virgem Maria do que você, mesmo sendo protestante. E mesmo não tendo essa visão pela qual é a mesma visão pela qual você tem. Por causa que eu tenho certeza que se a Virgem Maria estivesse no seu lugar, as roupas pelas quais você usa não condiz com as roupas pelas quais a Virgem Maria usaria se estivesse no seu lugar. Uma protestante falou isso com a católica, hein? E outra coisa que também que eu peguei como exemplo é esse tipo de consagrado que não muda de vida, mas quer fazer da consagração uma forma de enaltecimento de si mesmo, né? Ah, eu sou consagrado à Virgem Maria, eu sou escravo de Nossa Senhora e tudo mais, mas não muda de vida. Não quer, de fato, buscar a santidade. A consagração, não sei se você percebeu, lá no tratado, o São Luís faz até a diferença entre os servos e os escravos. Os escravos se colocam no último lugar. O fato de você se consagrar à Santíssima Virgem Maria não quer dizer que você vai receber uma recompensa, não. O fato de você se consagrar à Virgem Maria, você está se doando inteiramente a ela, em bens materiais, físicos e espirituais. O que é seu, antes mesmo de ser, pertence a ela e pertence a Jesus Cristo. Então, por exemplo, aquelas suas indulgências pelas quais estão paradas aqui, aquelas boas movimentar aquilo ali. E é um fato interessante que às vezes algumas pessoas acham que elas perdem as indulgências, que elas perdem as boas obras quando elas se tornam escravos de Jesus pelas mãos de Maria. Mas não. Aquilo que ficaria parado simplesmente ali, sem mérito nenhum, sem sem ter de fato ali um bônus, a Virgem Maria simplesmente movimenta. Ela pega aqueles méritos, aquelas indulgências e aplica na salvação das almas. Aquele mérito volta para você, mas volta com graças maiores, né? Que vai te ajudar tanto no seu crescimento como pessoa, no seu crescimento espiritual e na sua santificação. E aqui está uma devoção, uma falsa devoção, a última, né, a sétima, falsa devoção à Santíssima Virgem Maria, que é um problema também, que são os devotos interesseiros. Ou seja, eles só rezam e só buscam a santidade e até mesmo fazem essa devoção esperando algo em troca. Né? Ou seja, não, Nossa Senhora, eu estou precisando daquela graça tal lá, então eu vou rezar esse terço aqui, em especial por aquela graça lá. Então, eu rezando esse terço aqui, a Senhora me concede aquela graça. Então, ou seja, tudo que ele faz, ele espera algo em troca. Né? Então, ou seja, essas são as falsas devoções da Santíssima Virgem Maria. Dá continuidade aí, fazendo favor, né? Nesse quesito. Não, bem colocado. Acho que você citou um monte de exemplo que é muito válido e é assim. Eu acho que isso só acontece em Minas, cara. Aqui em São Paulo não acontece, não. Mas, infelizmente, tem acontecido isso. E se nós não tomarmos cuidado, não colocar nossa barbinha de molho, a gente acaba cometendo também alguns desses pontos aí. A gente tem que se policiar mesmo. Eu vejo que as pessoas, talvez, quando se consagram, entra um grande problema que eu tenho visto. Tem muita gente se consagrando, a gente até batia esse papo, né, sem ler o tratado. Então, eu Uma acho das perguntas que chegaram para a gente. Ou então se consagra
sei lá, sem seguir realmente aquilo que é o método de consagração. Se consagra como acha que deve ser, né? E acaba, então, não vivendo bem porque não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Né? Porque é a mesma coisa a gente falar, não, eu quero fazer isso porque está todo mundo fazendo, eu quero meter uma corrente no braço porque está todo mundo colocando, eu quero fazer, todo mundo é de Nossa Senhora, eu quero colocar lá no meu perfil do Instagram, Totus Tuus Maria, eu quero colocar lá no meu Facebook, eu quero que as pessoas vejam. Daí começam as falsas devoções, que é muito prejudicial, inclusive em algumas dioceses, algumas cidades estão sendo, aqueles que são verdadeiros devotos estão sendo prejudicados. Não é por uma questão de perseguição, não, porque não é santo o suficiente para ser perseguido a esse ponto. É uma questão de que a igreja está realmente querendo corrigir os filhos que fazem mau uso, ou então vivem mal aquilo que precisa ser bem vivido. E acaba prejudicando a imagem daquilo que os santos, como Padre Pio, São Luís, Santa Teresa de Calcutá, viveram muito bem. Aí, de repente, a gente começa a ver qual é o sentido de uma pessoa vivenciar todos esses pontos que você citou, Thales. Qual é o sentido dela vivenciar tudo isso, que é totalmente contrário ao que São Luís ensina, e querer imitar Padre Pio, querer imitar Santa Teresa, e querer ser santo, enfim. É inviável, é impossível querer viver bem a consagração dessa maneira. Não tem como. Então, nós precisamos realmente nos aprofundarmos, precisamos estudar para realmente vivermos bem aquilo que estamos estudando. Olha, uma coisa é fato. Você falou uma coisa nos seus stories hoje à tarde, e mostrou seu caderno aí cheio de anotação, eu vi, e é fato, é algo verdadeiro e é algo que é necessário. Tudo que formos fazer, claro que você estava levando em consideração o fato de você fazer live, que você precisa estudar para isso. Mas vamos além disso, que eu tenho certeza que você não só estuda para quando vai fazer live, mas todos nós, católicos, precisamos estudar a doutrina católica. Então, não vamos fugir do assunto, mas vamos nos conter aqui, então, naquilo que a igreja aprova, se referindo a ser um bom filho da Santa Mãe de Deus, né, e nossa mãe. Então, precisamos estudar, não tem como nós nos consagrarmos e não ler o tratado. Não, é inviável, não tem como eu me consagrar e não fazer os exercícios espirituais. Não tem como eu me consagrar, Thales, e nunca mais ler o tratado, porque eu escutei isso e eu achei demais, de profundo, o fato de consagrados terem feito a consagração há 4, 5, 6 anos atrás, e leram o tratado há 4, 5, 6 anos atrás, e esconderam o tratado numa gaveta e acabaram não pegando mais o tratado. E aí, então, a pessoa que dizia, acabou comparando a atitude que Satanás teve de esconder o tratado no baú. Nós não podemos agir da mesma forma. Meu Deus do céu, o que essa pessoa tem na cabeça? Mas então, nós não podemos... eu me consagrei hoje, eu me consagrei há 3, 4 anos atrás, beleza, Não, era o livro de cabeceira de São João Paulo II, é o livro de cabeceira de muitos santos, e tem que ser o nosso livro de cabeceira. A gente precisa retomar muitas vezes, livro de consulta, enfim, porque acalenta o nosso coração e nos ajuda a nos entregarmos mais, a enxergarmos aquilo que não enxergamos na primeira leitura. Né? Nem sempre nós compreendemos tudo numa primeira leitura. É impossível, precisamos ler de novo. Então, isso é importante. Eu acho que até, inclusive, tem algumas perguntas referentes a esse tipo de assunto, né, se eu não me engano. Chegou aqui, vai ser até interessante porque eu vou falar em relação aos 5 critérios que são necessários para a total consagração. Mas eu vou falar deles passo a passo, em relação à primeira pergunta que chegou. Como consagrar sem... o que você diz a essas pessoas que são consagradas sem ter lido o tratado? Simplesmente a pessoa não é consagrada. Ela acha na cabeça dela que é consagrada. Mas, de fato, se consagrar a Nossa Senhora e até mesmo para renovar a sua total consagração, é necessário seguir 5 critérios. Quais são eles? Primeiro critério: leitura e entendimento do Tratado da Verdadeira Devoção e da Santíssima do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria e do que de fato é essa devoção. O que ela nos pede, o que ela nos exige. A pessoa simplesmente acha que firmar a sua leitura do tratado ali, mas da maneira como ela lê, às vezes lê de passagem, né? É o suficiente. Não, cara, se você de fato quer se consagrar à Virgem Maria, se você já é consagrado, você que pretende se consagrar, cara, lê, aprofunda, vê pregações. Eu tenho aqui a caixinha de perguntas aqui, pode estar me mandando, mande para o Renan também. Cara, de fato, busca, vai a fundo.
sabe? Tem tantos outros livros pelos quais até ajudam a gente melhor a compreender essa devoção. E um deles eu até estou com ele aqui, ó, que é o livro do Padre Vicenzo Cuomo, Maria, Mãe, Mediadora e Corredentora, Reflexões para uma Verdadeira Devoção ao Imaculado Coração de Maria. Aqui o Padre Vicenzo Cuomo, que é um padre fantástico, com os escritos fantásticos, dá umas reflexões, umas dicas para a gente poder viver melhor. Tem esse daí, que o meu está chegando, né, inclusive, do Padre Júlio Maria de Lombardi. A nossa leitura, às vezes, até meia boca do tratado. Então, vamos buscar, de fato, aprofundar, mergulhar de cabeça nisso. O segundo critério é fazer corretamente os exercícios espirituais, seja na consagração ou na renovação. Como consiste os exercícios espirituais? Aqui já respondendo uma pergunta também que me fizeram em relação a isso. Vai depender da editora do seu livro. O meu, no caso, é desse aqui do Dom Antônio Alves Maria de Siqueira, né? E aqui são 31 dias. Tem editoras que trazem os 33 dias fazendo analogia à idade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí muitas pessoas falam, mas qual que é o certo? 31 dias ou 33 dias? Tem alguma diferença? Não. A única diferença que vai ter, se o seu for de 33 dias, você vai ter que começar 2 dias anterior ao início ali pelo qual você de fato deveria começar. E o primeiro ponto aqui pelo qual essas meditações aqui que trazem, juntamente com orações de preparação, né, eu vou até fazer questão de dias preliminares, é um esvaziamento do espírito do mundo, né, e um conhecimento de nós mesmos. A oração pela qual se pede para que façamos durante esse período são, deixa eu pegar aqui, eita Deus, a invocação do Espírito Santo, que é a Venit Creator Spiritus, a Nossa Senhora, que é ela, e todas essas orações estão aqui nesse livro aqui, tá? Depois das meditações aqui, as orações pelas quais nós devemos fazer a ladainha do Espírito Santo. Tá, não, deixa eu pegar da outra parte aqui, que aqui fica melhor, mais claro aqui. Eita, me perdi. Aqui. As orações pelas quais nós devemos fazer, né? É a ladainha do Espírito Santo, como primeira oração. A ladainha de Nossa Senhora e a saudação a Nossa Senhora, que é a Ave Maristela. Essas são as orações que você deve fazer todas as vezes antes de começar as meditações a partir da segunda semana, né? E nessa segunda semana, já que esvaziamos do espírito do mundo e temos um conhecimento um pouco mais de nós mesmos, nós ainda vamos meditar e ter um conhecimento também em relação a nós mesmos, em relação aos novíssimos, que é céu, inferno e o juízo final. Tá? E o juízo da nossa alma, o juízo é inclusive particular, tem tanto o final quanto o particular. Depois, a terceira semana, nós temos o conhecimento da Santíssima Virgem Maria, né? E as orações de preparação para essas meditações, uma saudação à Nossa Senhora, que é a Ave Maristela, e uma oração de Santo Agostinho, né? O próprio Santo Agostinho, inclusive, foi uma das pessoas pelas quais fez uso da consagração à Virgem Maria, mas talvez não por esse método, mas foi uma das almas pelas quais, de fato, se consagrou verdadeiramente a Santíssima Virgem Maria, um exemplo para nós. Porque, inclusive, no próprio tratado você vai ver muitas citações de Santo Agostinho, né? Já na quarta e última semana, né, na semana ali da total consagração, nós temos como oração para poder ser feita como preparação. Deixa eu pegar aqui. Eita. A oração de preparação será... Eita, Jesus. Tá para cá.
Espera aí que eu vou pegar aqui. Teve um pouquinho grosso e um pouquinho difícil para pegar. Tranquilo. Terceira semana. Eita. Na terceira semana será a ladainha do Espírito Santo, Ave Maristela e um terço ou ao menos um rosário e teremos como meditação o conhecimento de Jesus Cristo. Então, primeiro critério, leitura, só recapitulando, leitura do tratado e aprofundamento de fato daquilo que é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Segundo, fazer os exercícios espirituais juntamente com as orações e meditações. Os exercícios espirituais se condiz nessa junção de orações preparatórias e meditações. Terceiro critério, a confissão sacramental. Se possível, até mesmo na mesma semana, um dia, enfim, né? Que seja próximo da data pela qual a pessoa vai se consagrar. E de fato que seja uma confissão geral. É bom, é muito bom que seja, mas coloca como condição ou invalida se não for uma confissão geral? Não, a pessoa tem que estar em estado de graça, né? Quarto critério, participar da Santa Missa e receber a Sagrada Comunhão na intenção de ser todo de Jesus pelas mãos de Maria. Quinto e último critério, após a Santa Missa, ter feito a sua ação de graça, tudo direitinho, recite a fórmula, que é a oração, né, de consagração a Nossa Senhora, inclusive tem ela no próprio Tratado da Verdadeira Devoção, no final, né, que é a oração de consagração, onde a pessoa, de fato, ali vai selar e vai, de fato, digamos assim, até usando uma expressão aqui, né, ingressar nesse exército, ou seja, ingressar na senzala de Maria. Está aqui na parte de suplemento B. E quando a pessoa não tem a fórmula, digamos assim, impressa, seria bom que ela copiasse o manuscrito colocando ali o seu nome, né? Outra pergunta, então esses são os 5 critérios. Passando assim o pincel mais uma vez para só recapitular. Primeiro critério, leitura e entendimento do Tratado da Verdadeira Devoção e da devoção à total consagração como um todo. Segundo critério, fazer os exercícios espirituais completos, seja se a pessoa vai se renovar a sua total consagração, seja se a pessoa vai se consagrar. Terceiro critério, confissão sacramental. Segundo, participar da Santa Missa, receber a Sagrada Comunhão na intenção de ser tudo de Jesus pelas mãos de Maria, mesmo quando vai renovar. E quinto e último critério, recitar a fórmula diante do sacrário ou, talvez, da imagem de Nossa Senhora, né? Outra pergunta que chegou aqui pra gente. Essa eu quero que você responda aí, Renan. Thales, é necessário que façamos os 12 dias preliminares, mesmo já sendo consagrado à Santíssima Virgem Maria, quando vamos renovar? Eu não vou repetir tudo que foi falado, mas eu vou com uma palavra, sim. Não, é inviável, né? Não tem como. É a mesma coisa a gente. É, é a mesma coisa ler só metade do tratado. Exato. Não tem como, Cara, né? É óbvio, é necessário, gente. óbvio. Não tem como. É uma coisa que. Os 12 dias preliminares é muito importante, é esvaziar-se de si mesmo, das coisas do mundo. Sim, sim. E então, assim, mesmo que seja consagrado, só vou aproveitando a pergunta, tá? Vou até me aprofundar aqui um Uhum, pouquinho. Mesmo que seja consagrado, é necessário fazer os 12 dias preliminares, mas reforço, uhum. em todas as vezes que forem renovar a consagração, tem que ser, tem que ler o tratado de novo. Tem que fazer esses 5 passos que o Thales falou aí de novo. Ah, mas eu já sou consagrado. Não tem problema. Você vai renovar. E para renovar são os mesmos passos da consagração. Então, é importante seguir esses 5 passos que o Thales ensinou, mesmo que sejam consagrados já. Então, mas já faz 5 anos e já vou para o 6º, 7º ano, 10º ano, 20º ano, não tem problema. É sempre os mesmos passos, né? Alguma outra pergunta? Tem.
Essa já foi. Depois de consagrado, o que eu não posso deixar de fazer? Buscar a santidade, os sacramentos e deixar a sua vida de oração. Jamais. É de fato aquilo pelo qual, não a verdadeira devoção exatamente, mas aquilo pelo qual nosso próprio chamado, né? Nosso próprio batismo nos exige. Né? A água do batismo ela apaga a mancha do pecado original, mas ela também nos convida, né, à santidade. A gente recebe de Deus ali aquele chamado. Sede santos porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. A vocação universal de todo cristão é a santidade. E para obter a santidade é necessário, de fato, né, o próprio Santo Afonso Maria de Ligório, que também foi um santo pelo qual teve essa devoção como método de evangelização, muitas vezes quem reza se salva, quem não reza se condena. Então é necessário ter a vida de oração. São Padre Pio de Pietrelcina vai dizer que a oração é o oxigênio da alma. É necessário, de fato, rezar. Buscar os sacramentos, óbvio, né? A gente jamais pode abandonar os sacramentos, né? E, de fato, uma vida de estudo. Né? Até quero colocar isso aqui também como condição, porque o próprio Santo Agostinho nos diz, né, que nós só amamos aquilo que conhecemos. Se nós não conhecemos a verdadeira devoção, se nós não conhecemos a nossa até fé católica como um todo, como nós vamos amar verdadeiramente? Né? Então, é isso que a gente não pode deixar de fazer, de abandonar a nossa busca à santidade. No quesito de vida de oração, acabou o tempo aqui, eu nem vi, mas a gente faz a próxima parte aqui, não tem problema não. Tem muita pergunta ainda para ser respondida. Renan já entrou. Aí, continuando a explicação que você estava, que acabou Então, o tempo aqui, a gente nem viu. É importante a gente... Não, tranquilo. É importante a gente salientar que nos ajuda a fazer de modo mais perfeito, de modo mais seguro, porque é pelas mãos da Virgem Maria. E como já foi dito no início da live, é uma questão de ser pelas mãos da Virgem Maria, porque ela adorna para entregar a Deus. Ela é como se não existe mais méritos e honras nossos, mas está tudo nas mãos dela. E quando é entregue a Deus pelas mãos dela, Deus não olha aquilo que está sendo entregue somente, mas olha principalmente por quem está sendo entregue. Mas o tratado, a consagração não nos tira do caminho que a própria igreja nos propõe. Nunca um contradiz o outro. Não são caminhos paralelos. O tratado é um caminho que aperfeiçoa e nos ajuda a seguir aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede, aquilo que nós os votos que nós fazemos lá no nosso batismo, né? Quando nós somos batizados, então os nossos padrinhos respondem por nós. Depois no crisma nós mesmos confirmamos aquelas promessas. E aí então o grande problema que os santos dizem dos cristãos é que esquecem dos votos batismais. E por isso nós nos consagramos, renovando os nossos votos batismais de modo mais perfeito pelas mãos da Virgem Maria, nos entregando a Deus por ela, justamente para que nós não caiamos nos erros dos cristãos que lá atrás caíram, que era esquecer os votos batismais. Então, é bom a gente falar sobre isso, porque a pessoa fala tanto de consagrar, e eu vejo que quando se fala, parece que às vezes a forma como eu escuto é como se perdesse a essência dos votos batismais. E é o centro da consagração. Não tem consagração à Virgem Maria mais ligada intimamente do que essa com o sacramento do batismo. Então é importante saber isso. As coisas não caminham em direções diferentes. Pelo contrário, o tratado nos ajuda a viver de forma mais perfeita. Exato. E tem até uma coisa que algumas pessoas podem acabar confundindo, até mesmo com essa explicação que você deu. Renan, existe padrinho e madrinha de consagração? É importante, eu já ouvi isso, já passamos, já
passei situações aqui em Catanduva com casos assim. Vamos lá, gente. Não vamos confundir as coisas, né? Lá no nosso batismo, nosso batizado, sacramento, lá sim, existe um padrinho, uma madrinha, e que respondem por nós ali, fazendo as promessas do batismo, para que eles, então, ali assumem a responsabilidade de ajudar os nossos pais a nos educarem na sã doutrina. Ponto. Resumidamente, a grosso modo. Na consagração, por mais que seja uma renovação do nosso batismo pelas mãos das promessas batismais, pelas mãos da Virgem Maria, não existe padrinho e madrinha de consagração. Ponto. Não existe. Não tem isso. São Luís nunca falou isso. Não tem nenhum documento que diz isso. Isso inventaram de algum modo, se espalhou e as pessoas gostam de fazer isso. O máximo que você pode fazer é alguém te acompanhar lá no dia, mas não existe padrinho e madrinha de consagração pelo método de São Luís. Não tem. Tá? Só uma questão mesmo de se você querer alguém lá que te acompanhe para ser testemunha daquele dia, daquele momento. Beleza, ótimo, louvável. Mas, não tem ninguém, não... Ótimo, a consagração vai ser válida da mesma forma, seguindo os 5 critérios que já foram citados. Exato, e inclusive uma pessoa mesmo perguntou isso, é necessário ter que o padre valide ou ter alguém ali como testemunha? Não. É bom, como o próprio Renan falou, é louvável, mas não coloca como condição obrigatória. Mesma coisa também, que é até uma coisa que chegou aqui, se tem que se consagrar somente uma data mariana. Não, você pode se consagrar em qualquer data. É bom, recomendadíssimo se consagre uma data mariana. Mesma coisa em relação ao uso da cadeia, mesma coisa em relação a adotar o nome Maria, enfim, né, com práticas exteriores até ligadas nesse quesito. Mas não invalida a sua consagração se você não fizer. Eu conheço pessoas que são consagradas, são de fato um exemplo, não usam a cadeia porque não podem devido ao trabalho. Eu conheço pessoas que são consagradas, são exemplo, não adotaram o nome Maria. Enfim, a pessoa vai ver de acordo com a necessidade dela ali. Né? Exatamente, é importante isso. E um outro ponto também, você falou sobre o título de Nossa Senhora, né? Porque a questão da data e tudo mais. O pessoal não se prender também ao fato de que minha devoção é Nossa Senhora de Fátima. Aí você conhece, já foi o dia de Nossa Senhora de Fátima, daí você é apresentada para você a consagração, daí você vai esperar só o ano que vem para se consagrar. Gente, Nossa Senhora é mãe de Deus e nossa mãe, independente do título. A consagração é a Virgem Maria, né? Claro que se consagrar ali, se der certo, né? Se consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima, se você é devota a Nossa Senhora de Fátima, ótimo, louvável, mas não é algo que deva fazer você procrastinar a consagração, ficar protelando as coisas, não. Então, não vacila com isso, não. Né? Se você já tem o desejo de se consagrar, vendo tudo isso que a gente está conversando, se você já é um consagrado, não se prenda a esses detalhes, não. Posso falar, Thales, um detalhe que é bom se prender para o primeiro grau de consagração? Perfeito, e onde eu me enquadro, me coloco no primeiro grau. Gente, vamos nos prender a ter uma devoção à Virgem Maria de forma interior. Ponto. Se fizermos isso, já está assim, num ótimo caminho. Então, vamos nos prender aqui à questão interior. Esquece um pouquinho as coisas exteriores. O exterior vai vir por consequência do que dentro já está mudado. Ponto. Exato. Vou externar aquilo que eu já estou vivendo muito bem. Vou externar aquilo que eu já entendi e compreendi muito bem, pela graça de Deus. Senão, não tem essa necessidade. Né? O pessoal quer fazer o caminho inverso, né? Se deixar, querem pôr uma corrente, querem pôr na cintura, querem pôr na perna, querem pôr no pescoço, querem pôr em tudo quanto é lugar, antes de ler o tratado, antes de se consagrar. E, gente, é bom, assim, o caminho é inverso, o caminho não é esse, né? Thales, a gente para pensar, podemos fazer uma reflexão, eu, você e todos que estão aqui assistindo, os que são consagrados, os que pretendem se consagrar. São Luís era pequenininho, era jovenzinho e ficava durante pelo menos 1 hora diante de uma imagem de Nossa Senhora, contemplando a imagem e rezando com a imagem, antes das aulas. E depois, 1 hora depois, como eu falei lá no início, pequenas atitudes, pequenos atos nos mostram aquilo que, se estamos amando, se nós estamos vivendo ou não. Né? Eu não estou dizendo para você começar a cronometrar seu relógio agora e ficar 1 hora diante da imagem de Nossa Senhora, mas São Luís fazia isso, e estou dando um exemplo
porque ele amava ficar perto de Nossa Senhora, e nós queremos ficar perto de quem nós amamos. Então, se amamos realmente a Virgem Maria, nós queremos estar próximo a ela, nós queremos imitar ela, queremos ser bons filhos, e bons filhos obedecem a sua mãe, bons filhos à mãe, né? Na forma de se comportar, na forma de se vestir, como já foi citado, né? Olha para consagrado e consagrada, né? Olha para o seu guarda-roupa e aquela mesma brincadeira, né, Thales? Acho que em todo lugar que se fala de consagração é feita essa colocação. Você emprestaria sua roupa para São José ou você emprestaria sua roupa para a Virgem Maria? Então, é só você parar para pensar, por exemplo, nesse caso de vestir. Mas antes de se preocupar com isso, mude o interno. Se o seu interno mudar, se o seu coração mudar... O externo vai mudar por consequência. Não, por consequência. Você não vai ficar matutando, mas será que agora eu posso comprar esse tipo de roupa? Será que eu não posso? Gente, vai ser automático, vai ser uma coisa muito natural, porque o coração já ficou desprendido, o coração já compreendeu que precisa ser compreendido. Perfeito, sem mais. Outra pergunta que chegou aqui. Essa aqui é um pouquinho polêmica. Uma vez consagrado, é para sempre. Então, por que renovar a total consagração todos os anos? Primeiramente, eu quero mandar um salve para essa pessoa que mandou essa pergunta aqui para a gente, mas dizendo exatamente, respondendo o que o próprio São Luís escreveu no tratado. Aqui, ó, capítulo 8, parágrafo 233. O próprio São Luís diz, por isso que eu estou falando, é necessário que a gente, antes de se consagrar, e até mesmo como forma de renovação e de preparação da consagração, estude a fundo, mergulhe verdadeiramente, porque às vezes a gente lê isso aqui de passagem e, ó, né, fica a Deus dará as coisas. Uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração no mesmo dia em que a fizeram, ou seja, não pode passar mais de um ano sem renovar a total consagração. Observando as mesmas práticas, quais são as mesmas práticas? Os 5 critérios que eu citei aqui. Durante as 3 semanas, né, de preparação. Na verdade, aqui diz 3 semanas, porque São Luís ele não inclui os 12 dias preliminares, mas eles sim são necessários, tá? E poderão até mesmo renovar tudo o que fizeram todos os meses e até mesmo todos os dias com essas breves palavras. Eu sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Santa Mãe. Então, ou seja, gente, o próprio São Luís deixa claro aqui no tratado, é necessário renovar a total consagração. Aí a pessoa vira, mas uma vez consagrada é para sempre, não precisa. Então deixa eu perguntar para você também uma coisinha, uma mesma reflexão. Já que a consagração é uma perfeita renovação das promessas batismais, uma vez batizado é para sempre. Então, por que todo sábado santo a gente tem que renovar as nossas promessas batismais? Por que todas as vezes que tem um batismo na missa pela qual estamos participando, nós, juntamente com uma assembleia, muitos padres até fazem isso, convidam toda a assembleia para renovar as suas promessas batismais. Para quê, então? Não é batizado? Uma vez batizado para sempre? A mesma coisa em relação à total consagração. A diferença é que é uma devoção, não é um sacramento. Mas é uma devoção pela qual é necessária a renovação diária. Por exemplo, quando nós vamos rezar o Santo Rosário, cada das vezes que nós começamos, logo com a oração inicial que eu creio, nós estamos não apenas renovando, mas professando novamente a nossa fé. Pede para crer. Então é simples, gente. Tem que renovar todos os anos. E não pode passar mais de um ano sem renovar. Agora, umas pessoas às vezes viram e me perguntam assim, Thales, eu me consagrei dia 13 de maio, mas esse mesmo ano eu posso renovar dia 8 de dezembro? Pode, não tem problema nenhum. Você não pode passar mais de um ano sem renovar a sua total consagração. Próxima pergunta. Deixa eu ver. Na verdade, basicamente é isso, das perguntas que chegou para mim. Chegou algumas para você? Ou... Thales, está me ouvindo? Está me ouvindo, Thales? Voltou. Tá normal. Voltou. Eu vi que você estava falando das perguntas aí, né? Que finalizou. Eu vejo que, claro que já caminhamos aí para finalizar a live, mas eu vejo que as dúvidas, né,
são dúvidas que surgem natural, todo mundo pode ter dúvida, acontece, beleza, e é ótimo esclarecer a dúvida, faz parte. Mas, gente, vamos nos atentar, né? São coisas que realmente nos fazem refletir uma melhor leitura do próprio tratado, para que nós possamos viver melhor tudo isso. Né? No final do tratado também mostra as orações ali para antes da comunhão, para o pós-comunhão. Anotem lá numa folhinha, levem lá para a igreja, ou leve o próprio tratado, se você quiser, até você decorar. Ah, precisa ser exatamente igualzinho está no tratado? Não, mas se você já conseguiu pegar ali, compreender o conteúdo daquela oração para você receber a graça de comungar Jesus Eucarístico pelo Imaculado Coração de Maria, resumidamente, de forma grosseira, se você já pegou esse conteúdo, tranquilo, não tem problema, mas não se esqueça do propósito que tem que ser feito. Eu vejo, Thales, que às vezes as pessoas acabam até desanimando do caminho de consagração, do fato de estar consagrado, mas porque talvez não estão colhendo frutos, porque não está sendo bem vivido, talvez por esquecimento daquilo que leu, pela não prática daquilo que leu. Sabemos que tem vários casos e mais casos. Existem casos, como eu estou citando, existem casos de pessoas que só querem mesmo de fachada, enfim. Mas vou me ater aqui aos casos, às vezes, da falta de atenção, da falta de comprometimento, da falta de amor por aquilo que estão fazendo. Então, assim, e eu gostaria de deixar também um outro ponto. As pessoas que têm dúvida se vão se consagrar ou não, isso é uma liberdade, e você pode fazer da sua liberdade aquilo que você bem entende. Deus te deu esse dom. Então, assim, mas se tem um meio que a gente queira percorrer, um meio seguro, para que a gente alcance o caminho de santidade, para que a gente se deixe ser moldado por Nossa Senhora, pela consagração, pelo método de São Luís. Não hesite em se consagrar. Ah, mas eu não sou digno. Ninguém é digno. Se for pensar assim, ninguém comunga, ninguém faz mais nada. A misericórdia de Deus alcança a nossa miséria, desde que exista a luta verdadeira no nosso coração por uma melhor vivência, em todos os sentidos. Ah, mas eu caio sempre nesse pecado. Filho, se você tem confessado, você tem lutado, está existindo verdade no teu coração, não se preocupe. Tanto é que, mas eu já fiz isso lá no passado. Não importa. O importante, o único que não quer que você se consagre é o diabo. Padre Rodrigo Maria diz isso. Então, olha só, é importante a gente saber que, independente daquilo que você já fez, independente daquilo que você já vivenciou, não importa. Faça um propósito novo, né? Faça um novo, vida nova. Se confesse e comece um propósito novo, mas comece bem, comece lendo bem, fazendo os exercícios espirituais sem pressa, meditando, mergulhando em tudo que é proposto e depois vivendo tudo, lutando para viver tudo aquilo que é proposto. Ah, Renan, você vive de forma perfeitinha a consagração? Claro que não, senão eu não sou ser humano, seria anjo, né? Então, eu não consigo ainda, como o nível de São Luís? Claro que não. Eu não estou no 4º grau de consagração, depois a gente pode só resumir o que são os graus, mas eu não estou no 4º grau de consagração, mas estou a caminho, e se existe verdade, é isso que Deus olha. Né? Tanto é que na Bíblia, na palavra de Deus, diz que é mais fácil uma prostituta entrar no reino dos céus, muitas vezes. Por quê? Exato. Porque por mais que viveu mal, viveu uma vida deturpada, na hora que se converteu de verdade e lutou de verdade. Então tem que existir luta, tem que existir verdade, tem que existir guerra mesmo contra o pecado, né? Exato. E uma pergunta que chegou aqui, Renan, é uma pergunta pela qual eu já tenho tratado bastante tempo, mas é válido tratar aqui também nessa live. Como farei para renovar a minha total consagração nesse tempo de pandemia, já que não está tendo missas nem confissões? Primeira coisa, o próprio São Luís, ele colocou no tratado aqui que nós devemos renovar uma vez por ano, né, como no mínimo, né? Correto. Porém, nesse caso, é compreensível que, de fato, né, devido aí à pandemia, atrase, sim, a data da sua renovação da consagração. Agora, por exemplo, você se consagrou dia 13 de maio, e até lá, né, provável que não tenha voltado, alguns lugares têm voltado, graças a Deus, mas se no lugar onde você mora não tenha voltado, se você também não tiver disponibilidade de uma missa no lugar que tenha voltado, faz o seguinte: leia o tratado, aprofunde, até utilize esse tempo para mergulhar verdadeiramente no conhecimento
da total consagração, participa da missa pela transmissão ao vivo ou pela televisão, mas que de fato seja uma transmissão ao vivo, comunga espiritualmente, e assim que as missas retornarem, o quanto antes você já começa a fazer os exercícios espirituais, você já começa a ler o tratado, fazer os exercícios espirituais, se confessar, participar da Santa Missa após ter finalizado a leitura do tratado e os exercícios espirituais, e também ter se confessado, comungado na intenção de renovar a sua total consagração a Jesus pelas mãos de Maria e recitar a fórmula diante do sacrário da imagem da Virgem. Ou seja, siga esses 5 critérios assim que possível. Né? Não queira dar um passo mais longo do que a perna. A gente, é compreensível que numa pandemia a nível mundial, onde as missas não estão sendo celebradas de aberta ao público, onde confissões não estão sendo atendidas devido a essa questão do contato direto, da aglomeração, é compreensível esse ponto. Né? Então, outro ponto aqui que eu queria focar aqui, antes da gente dar uma pincelada geral, de fato, esse ponto que eu quero focar aqui é uma pincelada geral. Né? No capítulo 8, o próprio São Luís ele vem colocando muitas coisas aqui para a gente, de fato, selando justamente a total consagração, explicando como que deve ser feito e tudo mais, mas ele coloca aqui também um ponto interessante, que é a relação de algumas orações pelas quais nós consagrados devemos fazer todos os dias. Entre essas orações, ele coloca até alguns exemplos aqui, até cita alguns exemplos. O primeiro exemplo é a coroinha da Virgem Maria, que é em honra aos seus 12 privilégios. Né? Segundo exemplo é a devoção ao Santo Terço, Santo Rosário, que é, de fato, uma maneira até mesmo obrigatória para aquela pessoa que não é consagrada e para a pessoa que é, porque é um pedido de Nossa Senhora. Rezai o terço todos os dias. Né? Em Fátima ela pediu isso. Se você tiver disponibilidade de rezar o rosário, melhor ainda. É o que ela pede hoje em Medjugorje. Né? Outro ponto, ele coloca aqui também como exemplo outra oração para que possamos fazer para ainda mais enriquecer a nossa vida de oração e o reconhecimento da Santíssima Virgem Maria. O Magnificat e o ofício da Imaculada. Cara, se você tem a oportunidade de fazer essas orações, todas elas, todos os dias, por favor, faça. Mas se você não tem a disponibilidade, reze aquilo que é o principal, né? Que é de fato algo que é obrigatório aos consagrados, que é a oração do Santo Terço e do Santo Rosário. A coroinha e a oração do Santo Terço e do Santo Rosário são as principais orações pelas quais os consagrados devem fazer todos os dias. O ofício e o Magnificat, ele engrandece e ele enriquece a sua vida de oração. Mas lembrando, não coloca como condição, se você deixar de rezar e tudo mais, né? Não, digamos assim, vai invalidar a sua total consagração. E outro ponto que eu queria focar aqui, Renan, antes de eu até mesmo pedir para você falar dos graus aí da total consagração para depois a gente finalizar, é como deve ser feito a comunhão depois dessa devoção. A comunhão, basicamente, gente, São Luís ele fala no suplemento A do Tratado da Verdadeira Devoção. É muito fácil de compreender, e o exemplo que o Renan deu, onde a gente inclusive já conversava antes da live em relação a isso, uns dias antes, foi muito bacana. E foi fundamental para que eu pudesse aprender a fazer. Anota no papelzinho, né? Ou então leva o próprio tratado, coloca em tópicos ali as condições pelas quais São Luís pede. Porque, primeiro, antes da gente, de fato, comungar Nosso Senhor, nós devemos dizer 3 vezes a seguinte oração. Domine, eu já ia falar em latim aqui. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Né? Então, ou seja, pede que se reze 3 vezes. Antigamente, no rito tridentino, né, é rezado 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas hoje, como só é rezado uma vez, reze acrescentando mais 2 vezes, né, para que se complete 3. Depois você vai se humilhar diante de Deus, nosso Senhor, você vai se reconhecer pecador e não digno de estar até mesmo presente ali, você vai, de fato, com uma oração espontânea, até mesmo uma oração própria de algum santo, nesse quesito de humilhação, você vai se humilhar diante de Deus. Segundo ponto, você vai renunciar do fundo do seu coração a todos os seus pecados,
as suas manchas e as suas máculas. Terceiro ponto, você vai renovar a sua total consagração dizendo: todo vosso sou a querida mãe, e tudo que possuo é vosso, que é aquela frase, tus totus ego sum, et omnia mea tua sunt. E quarto e último ponto, você vai suplicar a Nossa Senhora para que ela te empreste o teu coração imaculado para que você possa, de fato, receber o nosso Senhor, né? E que ela também se faça presente em seu coração. Peça isso a ela, né? E seja na fila de comunhão, seja ali ajoelhado antes de se preparar para poder ir receber o Senhor, com a seguinte oração: tomo-vos como toda a minha riqueza, dai-me o vosso coração, ó Maria. Durante a comunhão, você vai verdadeiramente adorar o nosso Senhor, com alguma oração própria, seja uma oração pessoal, alguma oração eucarística, né? A gente tem exemplo de tantas aí, né? A alma de Cristo, a gente tem a oração de Santo Tomás de Aquino, enfim, você vai fazer a sua ação de graças normalmente. E à medida que você vai finalizar a sua comunhão, você vai pedir a Nossa Senhora, mais uma vez, que se faça presente em seu coração e que adore o nosso Senhor em seu coração. E introduzirás também nosso Senhor no coração imaculado de Maria, dizendo a seguinte oração: Senhor, não olhei em mim os meus pecados, mas que os vossos olhos só vejam em mim as virtudes e os méritos de Maria. Ó meu Jesus, crescei, ó meu Jesus e Maria, crescei-vos e multiplicai-vos em mim. Peraí, perdi. Cadê? Eita Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó Jesus e Maria, crescei em mim e multiplicai-vos fora de mim nos outros. Ponto. Finalizou, então, a forma de você se consagrar. Tem até mesmo também uma oração de Fátima, que é muito boa, principalmente fazendo no término da Santa Missa, onde, de fato, é essa súplica que a Virgem Maria, que pedir à Santíssima Trindade que se permaneça presente em seu coração, por meio do coração imaculado de Maria, e além de tudo também faz uma outra súplica muito interessante, que pede ao seu anjo da guarda e aos anjos e aos santos anjos naqueles locais que recolham as partículas do sacramento, né, caso tenha se perdido, né, caso às vezes o padre ou o ministro deu a Eucaristia na mão da pessoa, o fragmento acabou caindo e tudo mais, para que recolha as partículas ali, para que esse sacramento não seja mais uma vez ultrajado e profanado. E Renan, para a gente finalizar, eu gostaria que você citasse, então, os graus pelas quais essa consagração nos leva a obter. Vamos lá. São Luís já diz, né, que essa questão do primeiro grau da consagração, eu vou fazer o seguinte, Thales, como, devido ao tempo da live, como é uma questão que demandaria um tempo maior para falar, se fosse ver, dava uma live para cada grau. Uhum. Então eu vou resumir o que se trata cada uma, só para a gente ter uma ideia e fazer um alerta daquilo que São Luís diz sobre o primeiro grau. Tudo bem? Sim. Tudo bem, ótimo. Eu estou pegando aqui. Bom, o primeiro grau... Só um minuto. Bom, em qual livro está os graus que São Luís até comenta no próprio Tratado da Verdadeira Devoção? São Luís comenta, né, sobre o primeiro, segundo, terceiro grau. Mas Padre Júlio Maria, neste livro aqui, ó, que eu mostrei no início... O Segredo da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. O Segredo da Verdadeira... Exato. Esse livro aqui, ele comenta um pouquinho sobre no que consiste o primeiro, segundo, terceiro e quarto grau de uma forma mais simplificada. Porque às vezes, lendo o tratado, talvez as pessoas não tenham total compreensão do que São Luís está querendo dizer. O primeiro grau, na realidade, é a simples consagração. Nos consagramos, entramos no primeiro grau para vivermos bem aquilo que acabamos de estudar e mergulhar no tratado e nos exercícios espirituais. O segundo grau da consagração, um detalhe, São Luís faz um alerta, que muitos consagrados ficarão no primeiro grau, não conseguirão crescer de graça em graça, de fé em fé, justamente pela má vivência, ou enfim, por tudo aquilo que está sendo relatado até então. O segundo grau seria tomar Nossa Senhora como modelo.
Aí entra assim, para tomar Nossa Senhora como modelo, já daria um outro tema para a gente mergulhar aí ainda mais. O terceiro grau já seria a vida de intimidade com Maria. É colocar Maria em tudo e você ser íntimo dela com as suas orações, olhar Nossa Senhora em todas as coisas e perceber os cuidados da Virgem Maria em todas as coisas, em todos os detalhes. É ter intimidade de filho com mãe. E eu quero fazer um alerta, gente. Eu vejo as pessoas falando que são íntimas de Deus, que são íntimas de Nossa Senhora, porque é íntimo, 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 mas se coloque no lugar de criatura de Deus e não trate Deus por você ser íntimo dele, como se fosse seu amiguinho de escola e conversar com Deus como fosse qualquer pessoa. Precisamos ter o devido respeito, o devido cuidado, porque nós estamos falando com Deus. Claro que ele nos chama amigo, mas não devemos misturar as coisas e faltar com respeito da forma de tratá-lo. E assim com a Virgem Maria. Ela é a nossa mãe, Exatamente. Podemos ter intimidade, mas intimidade não é sinônimo de desrespeito na forma de conversar e de se portar e de falar. E eu não estou me referindo aqui a palavras bonitas, mas palavras respeitosas, com um mínimo de educação e que partam do coração. Pode falar errado, Exato. Não importa a forma como me fala, mas o que importa é que tenha verdade e que não seja um trato como se fosse com um amigo de escola. O terceiro grau, então, é vida de intimidade com Maria, e o quarto grau seria o hábito adquirido de viver perto de Maria. Então, o quarto grau seria, assim, um completar do terceiro grau. O terceiro grau é ter intimidade com a Virgem Maria. Aí logo já está vinculado, já está junto ali, o hábito de você adquirir o viver perto de Maria. Você já não consegue mais, você se habitua, está no seu dia a dia a viver ao lado da Virgem Maria. São 4 graus. Você não consegue mais se abandonar a Virgem Maria, a devoção à Virgem Maria. A sua vontade, você já não sonha mais seus sonhos, você já não vive mais aquilo que você por si só queria viver, mas está tudo realmente, vamos dizer, não sei se eu poderia usar essa palavra, mas como se a consagração estivesse ali por ser plenamente consumada, se você chegar no quarto grau da consagração, porque o intuito é justamente esse, de nos entregarmos a esse ponto nas mãos de Nossa Senhora, para que assim ela possa nos entregar a nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele espera e sonha que nós sejamos. Então, eu queria só pincelar isso mesmo, parar por aqui, e depois as pessoas podem ir atrás desse livro, mostro mais uma vez, tá? E os livros que o Thales indicou aí. Infelizmente é um livro de muito difícil acesso, né? Mas só uma dica... Pode falar. Não, só uma dica. Eu comprei o livro usado. Vê lá no site de livro usado, que acho que fica mais fácil para encontrar realmente, porque é muito difícil de achar esse livro. Exato. Eu comprei o meu lá na loja do Padre Rodrigo Maria, mas uma dica aí para você, viu, gente? Ele que é o dono da livraria Salve Rainha, que eu fiz as histórias mais cedo. Uma dica aí para livraria aí, cara. Tenho certeza que esses livros aí vai ser de grande valor. Então, gente, é isso. Essa foi a live. Espero que tenha ficado bem explicado, bem esclarecido todos os pontos aí. A gente buscou ser o mais breve possível, mas é um assunto pelo qual se estende bastante quando a gente vai falar da verdadeira devoção, que a gente quis de fato fazer essa definição, né? Essa exposição e essa explicação e sanação de dúvidas que eu vejo que não é apenas a dúvida de uma ou de outra pessoa, mas de muitas pessoas. E antes de terminar aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Gente, eu sei, o Renan sabe, muitas pessoas que fizeram a consagração, até mesmo que não fizeram, sabem. Existem abusos, sim, existem. Muitas arquidioceses, até mesmo bispos, padres, acabam proibindo. Claro, eu já ouvi uma vez que um cara fez a consagração que ele usava cadeia até como piercing até. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de prudência e de maturidade, né? O fato de você usar uma cadeia muito grande, que parece que cada vez maior o elo mais próximo de Nossa Senhora você está, não tem disso. A cadeia é só um fato que eu quero frisar aqui. O fato dela ter a medalha ou não, dela ser feita por você ter comprado, enfim, né? A cadeia ela deve ser algo que é um sinal externo, visível, não apenas para as pessoas, mas primeiramente ela deve ser visível para você. Por que eu optei por colocar a minha no pulso? Por causa que, eu não sei se vocês perceberam, eu falo gesticulando o braço.
Então, a cadeia, ela faz barulho. Então, todas as vezes que ela faz o barulho, ou então que eu a sinto aqui, eu posso olhar para os meus braços e, olhando para a cadeia, eu tenho que lembrar das minhas promessas pelas quais eu fiz com essa devoção, né? Inclusive, também, o fato de você usar uma cadeia muito simples, que às vezes não se diferencia também de uma bijuteria, pode passar batido por outras pessoas, também não é bom. A cadeia ela é uma forma até mesmo de fazer a propaganda da consagração, porque às vezes, conversando aqui com o Renan, às vezes, vamos supor que o Renan não conhece essa consagração, e eu aqui já falando, gesticulando os braços, ele percebe a cadeia no meu braço e pergunta, por que você usa isso? Aí sim eu tenho a oportunidade de apresentar a consagração para ele gostar futuramente, até mesmo se consagrar. Essa é uma das finalidades, se não a principal finalidade da cadeia. Acabou, gente. Então vamos ter um pouco mais de prudência e de maturidade nisso. Lembrando que a consagração, ela não se resume nas práticas exteriores somente. A consagração ela é interior. Ela primeiro vai modificar o seu interior, o seu coração, para que, por consequência, ela a modéstia, a virtude da pureza, enfim. Toda virtude nasce de dentro para fora. Ela nasce no nosso coração por meio de uma graça especial do Espírito Santo pelas mãos da Virgem Maria, afetando, por consequência, o nosso exterior, a nossa maneira, inclusive, de falar, de agir e de pensar. Então, o mais é isso. Renan, mais uma vez, cara, muito obrigado. Né? Espero que seja a primeira live de muitas. Foi fantástico. Amei fazer essa live. Né? E, cara, forte abraço aí. Que Deus abençoe fortemente você, a sua comunidade. De fato, eu os acompanho, sei o exemplo que vocês são para mim e para mim inúmeras pessoas, tenho certeza disso. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada e conquistemos, pois, almas, corações e o mundo. Unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. Amém. Muito obrigado. Salve Maria. Que Deus te abençoe muito no seu apostolado, tudo que você tem feito, ajudado a edificar a fé de todos que te seguem. E por tantas outras coisas mais que eu tenho acompanhado, que Nossa Senhora te ajude a permanecer, a perseverar, realmente a buscar aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida, para que você se deixe ser moldado, se deixe ser configurado como Cristo, seja a luz onde você estiver, e tenha certeza que estudando como você está estudando, e buscando colocar na prática aquilo tudo que você está aprendendo, como eu vejo que você luta para colocar, está percorrendo um bom caminho. E que esse caminho, sendo pelas mãos da Virgem Maria, é o lugar mais seguro. E eu tenho certeza que você está bem seguro. Abraço, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez mesmo. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria.